teve uma relação próxima com a família Soares, não é? Sim, sim. Isso, Como é que está lá Soares? A família, Mário Soares em particular? Sim, Era sim. amigo de família. Sim. Porque quando em 46 o meu pai volta a estar preso no Aljube, e eu tenho, nessa altura tenho 11, 12 anos, e o meu pai volta a ser preso. Volta a ser preso. O meu pai não se envolveu em nenhum movimento político, não é? O meu pai, ele é preso. O meu pai era um desabrido. Era um desabrido. Não tinha tino absolutamente nenhum. E está num café em Leiria. Está num café em Leiria. Lá se entusiasmou com qualquer coisa. Salta por uma cadeira e faz uma arenga contra o Salazar. O meu pai era muito bom nestas coisas. Não estava ligado a nem nada nenhum. E é preso. É preso. Vão buscá-lo no dia seguinte, 2 dias depois, vão buscá-lo a casa. Fui eu que abri a porta aos pitos. Foram simpáticos, porque estava eu, o meu irmão e o meu pai estávamos a almoçar. E eu disse-lhes o meu pai está a almoçar. E eles disseram que esperavam. E o meu pai ainda nos perguntou, nessa altura vivíamos na Rua de Entre Campos, ainda aquilo não estava urbanizado daquela maneira, havia muitas terras, onde hoje o bairro São João de Deus, aquilo eram tudo colinas e tal. E o meu pai ainda nos perguntou se haveria qualquer possibilidade de fuga por ali, porque podíamos sair pela porta das traseiras. Nós dissemos ao meu pai que aquilo é tudo, aquilo não dá para a agilidade dele. Muito bem, é preso e eu e o meu irmão revezamos-nos, dia sim, dia não, levando o almoço ao meu pai ao Aljube, mesmo em marmitas, que já não há, era um jogo de marmitas. Na Feira Popular ainda se venderam marmitas daquelas, era um jogo com 3 marmitas, levava a sopa, levava o prato e levava a sobremesa. E o Mário Soares está preso. Está o Mário Soares e estão, como eu disse há pouco, estavam o Teófilo dos Santos, estava um Polido Valente, várias figuras importantes que viriam a ter lugares importantes no Partido Socialista. E eu fazia a visita ao meu pai. E aquilo, pois, o meu pai teve lá bem uns 8 meses. E nessa altura estava preso também, incomunicável, o João Soares, que era o pai do Mário Soares, diretor do Colégio Moderno. De maneira que aí travei conhecimento com o Mário Soares. E era até interessante porque, nessa altura, nós, miúdos, jogávamos à bola na rua com bolas de trapos. Bolas, aliás, muito boas, que saltavam. Eu e o meu irmão éramos exímios a fazer bolas de trapos. E isto porque o interior dessas bolas de trapos era preenchido com suma uma que nós tirávamos umas almofadas que não estavam em uso. Rasgámos aquilo, então a bola de trapos saltava à vontade isto. E então levávamos bolas de trapo para o meu pai, que organizava nos recreios jogos com o Mário Soares e com os outros. Não, muito bem. Algum tempo depois, eu e o meu irmão estávamos no mesmo ano no Liceu Camões. E eu houve uns incidentes no início da minha vida académica, na minha vida liceal. Há
há uma coisa de que eu ainda hoje não tenho a certeza absoluta como é que aconteceu. Tenho duas possibilidades. Devo dizer que há 3 anos estive no Liceu Camões a ver os arquivos históricos do Camões que existem lá. Um professor de História que me acompanhou e muito bom. Ainda hoje não tenho a certeza, duvido das razões daquilo. Mas eu estou no Passos Manuel, na altura em que vivíamos no Estoril, e a minha mãe era telefonista. Depois a minha mãe arranjou um emprego no Instituto Britânico e viemos para Lisboa. E a minha mãe pede, nessa altura, estávamos a deixar de viver com o meu pai. Os meus pais separaram-se. E eu sou transferido, ou a minha mãe pede transferência para o Liceu Camões. Eu, no primeiro ano do Passos Manuel, entrei ainda com 9 anos. Era aluno de 12, 13. Que lhe digo uma coisa, era muito bom, 12, 13. Mas, para mim, foi o meu pai que me disse, olha que 12, 13 é bom. Porque eu julgava que era muito mau. Chegava que só era bom 16 para cima. Isto na escala de 20. Bem, é muito bom. E vim para o Camões. E a minha mãe pede a transferência. E a transferência concretiza-se a 10 dias do final do primeiro período. A 10 dias do final do primeiro período. Para o Liceu Camões. Ora bem, eu soube mais tarde, portanto, em 10 dias, os professores não têm possibilidade de nos avaliar. Mas havia um regime que, quando coisas deste tipo aconteciam, nesse tempo, para se passar numa disciplina, era preciso um somatório de 29 nos 3 períodos. 29, ou seja, 10, 10, 9, bastava para passar, era 29. Em escala de 20, de cada, não é, já há muito tempo que é 5, não é? E eu venho para o Liceu Camões, a 10 dias do fim. Bem, portanto, os professores não podiam avaliar. E estava previsto, por lei, não me davam notas e eu depois tinha que somar 19 no segundo e no terceiro a cada disciplina. E aparece-me. Eles avaliam. E o professor de desenho, que era o de matemática, dá-me 5. 5 numa escala de 20. Equivale a menos 1 na escala atual. 5. Matemática, que era o mesmo professor, 7. Ciências naturais, que era uma fera que havia lá, 7. Bem, eu devo dizer que não senti muito, ou não senti nada. Tinha 10 anos. Bah. Nem sabia, nem a minha mãe, desta lei, desta norma. E quando começa o último período, eu precisava de, para passar o ano, de ter 14 a desenho e 14 a matemática. Ciências naturais precisava de 12, mas estava fora de questão porque o professor era uma fera e eu estaria chumbado a ciências naturais. Mas chumbando a uma, passava um ano. E a minha mãe vai falar com o professor de matemática e desenho, que diz à minha mãe, se o seu filho tiver média de 14 em matemática, eu dou-lhe 14 a desenho. Eu tinha um tio formado em matemática, que começa a dar explicações de matemática, chega ao último período e ele dá-me 14 a matemática e chumba-me a desenho.
E passei um ano a repetir 2 disciplinas. E depois, no ano seguinte, passo para o 3º ano com 9 disciplinas, com aulas a toda a hora. E o meu irmão, meu colega, 3º ano noutra turma. Nós dávamos muito bem, gostávamos muito da bola e chumbamos os 2 por faltas. E é nessa altura que a minha mãe recorda o meu conhecimento com a família Soares. E diz, e pensa, eu tenho que separar estes rapazes. Tenho que separar estes rapazes. E vai falar com o João Soares, o pai, que tinha estado incomunicável, vai falar com o João Soares e explica a situação. Mas as propinas no Colégio Moderno eram uma coisa que não era brincadeira nenhuma. O Colégio Moderno tinha 90% dos alunos eram filhos de latifundiários do Alentejo, que estavam em regime de internato, e aquilo que se chamava os africanistas. Filhos de gente, de brancos de Angola e de Moçambique. E a minha mãe pede uma redução de propinas. E o João Soares aceita. Sim, senhor. Pronto. E eu começo a frequentar a repetição do 3º ano lá. Quando chego ao 5º ano, nesse tempo, o grande teste dos colégios particulares tinha todos os rapazes e raparigas de 2º ano, 5º ano e 7º ano tinham que ir aos liceus fazer exame nacional. E eu passo nas 2 disciplinas. Nas 2, como é que se diz? Secções. Digo-lhe uma coisa, só 10% dos alunos do Colégio Moderno passaram nas 2 secções. A minha mãe, quando tinha dinheiro, pagava a mensalidade. Quando não tinha, não pagava, porque era mais importante pagar a renda de casa, pagar a luz, o gás, essas coisas todas eram vitais. Quando não tinha, não pagava. Eu passo as 2 secções, há um intervalozinho em que eu estou no 6º ano no Liceu Pedro Nunes, antes do tal emprego no sindicato, e o João Soares põe um processo jurídico à minha mãe por falta do pagamento das minhas propinas. Aliás, sobre o Dr. João Soares, eu tenho várias conversas, porque eu conheço olha, esta aluna que eu ajudei na tese de mestrado com a melancolia, conhece muito bem a família Soares. Eu também converso com o João Soares Filho, encontro-o ali na Praça das Flores e não falo nisto, nada disso. O João Soares põe um processo à minha mãe. Bem, a minha mãe com o advogado consegue um pagamento de prestações da dívida. E os meus primeiros ordenados no sindicato, por onde eu fui trabalhar, e o meu irmão para outro sítio, e a minha irmã para outro sítio, para ajudar a minha mãe, foram para pagar ao advogado. Eu digo-lhe uma coisa, eu hoje em dia passo um pano sobre isto tudo. Até sobre esses chumbos que o Camões me fez, eu não tenho nada a lamentar. Diz, olha, eu acabei por ter um percurso satisfatório, eu governei-me na vida e tal, não há problema nenhum. Agora, ao João Soares pai, realmente eu não desculpo. E marco sempre posição, mesmo junto de pessoas do Partido Socialista, quando se fala nisto. Porque o Colégio Moderno era, e é, no Campo Grande, Estrada de Malpique, que passou a chamar-se, anos mais tarde, Rua João Soares,
pedagogo. Eu digo, estão a brincar comigo. Estão a brincar. Pedagogo, estão a brincar comigo. Mas pronto, são coisas que felizmente eu consigo resolver. A minha mãe também. Pronto. Mas... E fui ao Liceu Camões. Fui ao Liceu Camões e lá... E tenho uma fotocópia do meu registro desse... Como é que se pode dar? Eu tenho a impressão que terei tido desenho era uma vez por semana. Já sei porque é que eu estava com esta história. Porquê que o Liceu Camões me fez isto? Porque isto tem um objetivo qualquer. Porque 5, ninguém tinha 5 nesse tempo. Mesmo os maus alunos, os gazeteiros, não tinham 5. Tinham no mínimo 6. Porquê que me dão 5? E eu tenho duas interpretações. Pela vida fora, jamais senti que o meu nome Cartacho, devido ao meu pai, sofresse com qualquer coisa. Não é? Mesmo nesses tempos que estavam próximos da demissão do meu pai do Exército, que eu falo dela no meu livro de memórias. Portanto, eu admito que não por qualquer medida oficial, mas alguém no elenco docente do Liceu Camões soubesse da demissão do meu pai. Está aqui este miúdo, Cartaz, filho do Cartaz e tal, espera aí que eu já te digo. 5. Admito. Não acho muito provável, porque tenho um amigo que, na altura em que eu falei com amigos sobre esta coisa de ter ido ao Liceu Camões, e há um amigo que tem uma tese diferente. Porque esta tese é uma hipótese, jamais se saberá. Mas seria sempre a nível pessoal de alguém, nunca a nível institucional. Atenção, agora, nunca, porque pela vida fora nunca senti, nem eu, nem o meu irmão, nem a minha irmã, nunca sentimos pressão nenhuma desse tipo, devido ao apelido de Cartaz. E tenho um amigo que tem uma versão de rivalidade, grande rivalidade desse tempo, entre os liceus Passos Manuel e Camões. E aparece um miúdo vindo do Passos Manuel, toma lá e vai decorar. Eu acho que isto é mais provável, porque tem que ser alguma coisa, porque é muito assintoso dar-se um 5 logo para arrumar. E depois o professor diz à minha mãe que me dá 14 a matemática. E portanto, me dará 14 a desenho, dá-me 10. Mas isto não me afetou minimamente, porque eu fiz a minha vida, fiz o meu percurso e pronto, não tem problema. Mas são coisas que... nem lamento. Aconteceu, não lamento. E pronto, a pergunta que me fez foi como é que eu sinto... Não, já nos respondeu. Já estávamos na família Soares e... Por mim, acho que... Eu posso só fazer agora uma pergunta, mas do ponto de vista mais musical. Sim. Como é que o António Cartaz convive com a moderna música sinfónica, aquela contemporânea? A contemporânea, tenho uma ideia absolutamente límpida em relação a isso. Eu gosto de música do século XX, gosto de música do século XX, até mais ou menos o ano de 1920. Stravinsky, por exemplo, que
que é o meu compositor preferido do século XX, Stravinsky, depois outros já a fugir, como o Alban Berg e o Anton Webern, gosto. Daí para a frente, aprecio muito pouco todas as experiências, muito pouco, todas as experiências de música contemporânea. A partir daí, nem é agora, a partir daí, com exceção da música chamada minimalista, que é uma música que começará nos anos 60, começa nos Estados Unidos, mas também na Europa. Gosto muito dos minimalistas, que baseiam a sua música na repetição de pequenos blocos. Gosto disso. Agora, experiências dos contemporâneos, como, sei lá, agora não me estou a lembrar de nenhum também, sou muito pouca, nada sensível. Nem começo a ouvir e nem continuo. Acho que é uma música, faz-me lembrar, e há pessoas ainda mais estritamente ligadas à música que não pensam de uma forma muito diferente. Eu em Londres ia a muitos concertos sinfónicos, muitos. E tenho duas experiências. Um concerto que era praticamente só música contemporânea. E vejo depois na crítica, a que fui, e não apreciei, e vejo na crítica do Times que estavam presentes, sobretudo, matemáticos e arquitetos. Portanto, é uma música muito mais acessível a esse tipo de espírito do que propriamente àquele que sente a emoção da música. Tenho outra experiência. Eu, na sala de concertos de Londres, o Royal Festival Hall, costumava ir, comprava sempre com decência, bilhetes num balcão, mesmo atrás da orquestra, junto à orquestra. Os últimos músicos estavam aqui, geralmente contrabaixos, percussão, e eu estava aqui. E há um concerto, aliás, de vez em quando, o Festival Hall fazia isso, ensanduichava uma música contemporânea entre uma abertura romântica, depois no final uma sinfonia romântica, digamos assim, e no meio uma coisa contemporânea, que era uma forma de dar a ouvir. E eu estou atrás, na execução da música contemporânea, estou atrás dos contrabaixistas. Que a certa altura começam a conter o riso. Não. E isso contagia-me também. E eu próprio começo a conter o riso. Acaba a execução e eles perceberam a minha reação, que era parecida, semelhante à deles. Simplesmente a responsabilidade deles era terrível, porque eles eram executantes. Acaba a peça, intervalo, e diz um deles para mim: volte depois do intervalo, palavra de honra, vamos voltar a ter música. Mas, por exemplo, o meu filho tem 30 anos, mas o meu filho, que depois digamos, atualmente é professor lá em Amsterdão, e tem um curso de piano e tudo isso, o meu filho é muitíssimo mais aberto a essas correntes contemporâneas do que eu sou, embora ele goste, sobretudo, da música dos clássicos, dos românticos e tudo. Mas tem uma atitude muito mais compreensiva do que a minha.
Por exemplo, eu gosto de jazz, mas jazz contemporâneo não aprecio nada, não ouço. Liga a Mezzo. A Mezzo dá muito jazz contemporâneo. Não me diz nada. Nada. Há muitos anos, eu convivi a certa altura com o Fernando Lopes de Graça, que vivia connosco perto de nós em Cascais, e o Fernando Lopes de Graça visitava-nos muitas vezes. E eu, em 72, em Londres, com um amigo meu, fizemos uma gravação improvisada num estúdio da BBC de música desse tipo. Mas a brincar, mas fazendo um certo sentido. Ele tocava uma nota, eu respondia de uma maneira, inclusive dava guinchos, os guinchos também aparecem em alguma dessa música e tal. Fez uma gravação, por acaso tenho essa gravação. E algum tempo depois, eu estou em casa com o Fernando Lopes de Graça e digo-lhe: "Oh Graça, ouça isto." E dou-lhe a ouvir esta. Foi uma coisa, de 5 minutos, completamente improvisada. Mas com sentido. "Oh Graça, ouça isto, o que é que acha?" E o Graça diz assim: "Muito melhor do que certa música que atualmente se faz." Mas eu até tenho... há pessoas que gostam muito de jazz contemporâneo, gostam destas experiências contemporâneas, mas eu acho que nada tem a ver com a emoção. Para mim, não tem a ver com a emoção. Como o Times dizia, é a música para matemáticos e arquitetos. Que sabem, pois... O Béla Bartók, que eu gosto, o Béla Bartók pertence ao número que eu gosto, mas o Béla Bartók tem coisas que eu não sei compreender muito bem isto, mas tenho um amigo que sabe, com fórmulas matemáticas. A aplicação de fórmulas à música. Eu gosto, mas essas coisas eu não sei explicar. Agora, acho que não é música para o comum dos amantes de música. É o que eu acho. Muito bem, acho que fechamos com chave de ouro. Muito bem, muito obrigada. Sim.